Olá, irmã! Eu sou a Débora Vale e com alegria venho meditar o Evangelho dessa sexta-feira junto contigo, que encontra-se em Lucas 11, dos versículos 15 até o 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu, mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizei que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira questão é que esse demônio quer, de fato, nos deixar silenciadas, nos deixar mudas, para que nós não louvemos mais a Deus, para que nós não divulguemos mais o seu milagre, para que nós não evangelizemos mais. Ele quer nos deixar muda a ponto de que nós não confessemos os nossos pecados e nem com Deus mais a gente fale. O segundo ponto, esse demônio é o demônio da confusão e da divisão. Ele quer nos afastar de Deus. E quando o demônio confunde os nossos pensamentos, confunde as nossas ações, a tática dele é separar, é dividir. Ele faz isso com a nossa família, ele faz isso com o nosso trabalho, ele faz isso dentro do nosso lar, com os nossos irmãos, ele faz isso dentro da nossa igreja, inclusive. A tática dele é realmente nos dividir, nos deixar separados. Mas a ação de Cristo, aqui Jesus fala que é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios. E nós não podemos ser mulheres cristãs açucaradas. Sim, a divisão, o demônio, o mau pensamento, ele existe. Mas nós precisamos cultivar e pedir a força do Espírito Santo, o dedo de Deus sobre nós, sobre a nossa família. E não deixar a divisão entrar no nosso lar. Não deixar a divisão entrar na nossa igreja. Como mulheres livres, como mulheres libertas, nós precisamos viver e buscar cada vez mais os sacramentos, o sacramento da confissão, a Eucaristia, todos os sacramentos, para que só assim nós poderemos chegar a Deus, ao seu reino. Santo Agostinho diz que é a oração que abre a porta do céu. E no mundo espiritual, a oração é a nossa arma. Então precisamos sim, cada vez mais nos tornar mulheres de oração. Decidir, recolher, se juntar e buscar cada vez mais a proteção de Jesus. Que Ele nos ajude nessa missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.